Esse, sim, é o maior desafio que existe dentro do nosso negócio. Você está à frente de toda a operação do Colline. Como você concilia tudo isso, Clara? Porque ser somente uma empreendedora de sucesso não quer dizer ser uma mulher saudável. Luxo. O que essa palavra, o que ela significa para você? Luxo é a gente se antecipar às necessidades do nosso cliente. As pessoas estão vendendo, né, a sua saúde, ou trocando a sua saúde, seja ela mental, seja ela física, apenas por um sucesso. Tem coisas que os homens não podem fazer que as mulheres podem e vice-versa. E quando a gente começa a misturar isso, a gente acaba perdendo o essencial, que a mulher é a base, é a estrutura e o homem é a força. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elevate Podcast, iniciando essa segunda temporada aqui na Elevate Studios em Gramado, e com grande honra eu recebo hoje aqui Clara. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Clara, é uma grande honra ter você aqui com sinceridade, tá? Fiquei feliz no dia em que eu fiz um convite e você topou na hora, sem hesitar. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui também, porque a gente reconhece a grandiosidade dos assuntos que vocês estão trazendo e os empresários excelentes que vocês já trouxeram aqui com vocês, então realmente é uma honra muito grande para mim também. Poxa, que legal. Clara, vamos lá. Eu tô aqui com um tablet, tô aqui com caneta, literalmente, para anotar, tá? Porque são insights incríveis que cada podcast surge conteúdos incríveis. E eu trago sempre como uma visão, deixo isso sempre claro. A minha visão é que por trás de cada sucesso existe uma história que precisa ser contada. Claro, aqui nós temos não apenas a Clara, temos uma mãe, temos família, temos filhos, temos Colline de France, né? Que é uma referência na hotelaria no mundo hoje, e pra gente é uma honra poder falar mais sobre isso. Então, prepara aí a sua caneta também, vem muitos insights incríveis aqui, olha, eu prometo espremer aqui conteúdo de grande valor. E para começarmos, Clara, eu queria conhecer um pouco mais, queria saber um pouco mais quem é a Clara, quem é a mulher Clara por trás de todos esses grandes negócios. Bom, quem sou eu? É uma pergunta sempre que é um pouco difícil de responder, né? Porque quando a gente pensa quem sou eu digo, eu sou Ana Clara e tal, mas assim, pensar mais profundamente, a gente percebe que nós somos mais de uma pessoa, mas com o mesmo coração. Eu digo assim, eu sou, primeiro, antes de tudo, eu sou a Clara esposa, eu sou a Clara mãe de 2 meninos e que zela pela família acima de todas as outras coisas. Eu sou vinda de uma família tradicional, dos calçados, então uma família que trabalhava sempre de uma forma muito visionária na área calçadista, e eu nunca imaginei que em determinado momento da minha vida eu fosse mudar completamente de ramo. E foi quando então eu conheci o meu marido, o Jonas. Olha! Exato, e nós decidimos então empreender juntos. E daí a minha vida mudou completamente de rumo e nós tomamos o nosso caminho de mãos dadas para construir a nossa família e construir o nosso negócio. Essa é a Clara pessoa física. Perfeito! A Clara pessoa jurídica é uma pessoa que está amplamente vinculada ao marketing estratégico do negócio, que auxilia muito nessa parte de idealização, de cuidado com os detalhes e busca sempre de melhorias das experiências dos hóspedes que vão estar dentro do Colline conosco. Então, eu digo que eu não tenho uma função clara, um cargo exato dentro do Colline, porque eu atuo um pouquinho dentro de cada setor. Cada setor, cada área da vida tem uma pontinha da Clara ali. Exato, eu gosto cuidando. Muito de trabalhar nos detalhes, porque para mim, eu sempre fui muito detalhista, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Então, eu trouxe essa característica para o negócio. Então, é nisso que eu trabalho mais fortemente. Poxa, que legal! E muito interessante entender essa conexão. Vamos lá. Conexão que houve após encontrar o Jonas, né, seu Exato. esposo. Porque você veio de um nicho
de negócios, né, ou de família totalmente diferente da hotelaria. Completamente. E hoje, Clara, melhor dizendo, tá? Como foi criar, como foi tirar do papel um projeto incrível, lindo, referência, que é o Colline de France? Olha, esse foi um processo que no começo ele foi duramente criticado. Primeiro porque eu estava abandonando, em tese, né, não de Perfeito, fato, sim. abandonando um legado familiar. Ah, ok. Saindo de um caminho de vida já traçado e já, sacramentado, Sim, para partir para um negócio novo, totalmente diferente daquilo que então nós tínhamos de conhecimento dentro da minha família, desde o seu princípio. Então, assim, foram críticas duras a ponto de questionarmos os lugares, o lugar que nós estávamos abrindo empreendimento, críticas como também, nossa, uma cidade com tantos hotéis, como vão trazer mais mais um? um. E o local onde o Colline é construído é uma área residencial, então as Sim, pessoas diziam, nossa, mas nesse lugar, como assim? E vocês não são hoteleiros? Então, não são críticas que vieram só de família, obviamente, eram críticas de preocupação, né? sim, perfeito. Mas das pessoas, dos nossos amigos, todo mundo realmente questionando onde nós gostaríamos de chegar com isso e se seria realmente um projeto de sucesso. Poxa. Então, assim, foi um momento sabe, aquela, como eu posso explicar, que a pimentinha que colocam na Sim, gente, assim, tá duvidando de mim, então eu vou mostrar que eu sou capaz. Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? concordo. E além do mais, não só por esse comportamento um pouco infantil que eu comentei, Uhum. porque isso é um comportamento infantilizado, mas que faz parte do ser humano. Mas aquela questão também da responsabilidade de fazer, de mudar de vida completamente e fazer aquele negócio que nós estávamos planejando para nós realmente tomar vida e crescer com suas próprias pernas. Então foi bem ambicioso assim o projeto e a gente teve que ultrapassar barreiras não só físicas, mas também grandes barreiras mentais e emocionais para que a gente pudesse cumprir com o nosso dever para chegar no negócio inaugurado, né, com Nossa, louvor. que incrível. E eu penso, se você me permite, Clara, eu penso que as pessoas, elas não conseguem entender o sonho dentro da gente, né? É difícil a gente poder colocar na mesa, explicando e Sim, mostrando aquilo que a gente sente e pensa. mentaliza, né? Sim, naquela época não tinha tanto chat GPT, não tinha Não de como tinha. fazer uma pauta tão clara e fácil hoje, né? É Tão, verdade. tão assertiva quanto uma IA entrega e conseguir trazer um conceito totalmente inovador. Quando eu digo inovador, não num sentido tecnológico, Uhum. mas num sentido de luxo. O que essa palavra ela traz na sua mente? O que ela significa para você? Olha, eu poderia te resumir ela rapidamente, mas eu te peço licença para explicar um pouquinho o que antecede isso. Por favor. Quando nós estávamos desenvolvendo o Colline, Sim. nós usamos, como não éramos hoteleiros, nem eu nem o Jonas, nós usamos a nossa experiência como hóspede, não como hoteleiros. Perfeito. E a gente começou a mapear aquilo que realmente nós julgávamos como algo extraordinário e algo que Uhum. não fez tanto sentido assim, que talvez pecou em alguma parte durante a nossa hospedagem ou viagem. E isso nós começamos a colocar numa balança e também a planilhar, a anotar todos esses pontos, os Sim. positivos e os negativos que nós tivemos como hóspedes. Então, a gente percebeu que na maioria das vezes, na sua grande maioria, o maior luxo ele estava sempre vinculado a um fator que não era somente estrutural, mas sim a um fator humano. O Hum. fator humano fazendo a diferença para que a gente pudesse identificar aquele lugar como algo realmente luxuoso, né?
Lógico que o pano de fundo é muito importante, ter um lugar Sim, bonito, sim. suntuoso, limpo, elegante, mas se as pessoas não eram bacanas, elas não eram cordiais, educadas, elas não faziam o lugar se tornar um local de luxo. Porque nós, inclusive, frequentamos alguns lugares que eram considerados de Uhum. luxo, mas que nós não nos sentimos acolhidos e nós tiramos eles do nosso radar. Compreendi. Então, o conceito de luxo ele se tornou algo muito mais complexo do que estrutura, né? Então, se a gente para pensar, a gente vai analisando os porquês de cada coisa e a gente consegue chegar numa frase que sintetiza o que é o luxo. Luxo é a gente se antecipar às necessidades do nosso cliente, porque Luxo? é nós nos anteciparmos às necessidades dos nossos clientes. Uau. Porque isso fez muita diferença, porque quando a gente se antecipa à necessidade, a gente não está falando só de questões materiais. A gente se antecipa, por exemplo, a uma necessidade. Um exemplo, chegou um hóspede com um bebê no colo, está indo ao restaurante. O nosso maître já se antecipar com um cadeirote lindo, nos mesmos moldes das nossas cadeiras, do nosso bistrô, Que já para legal. acomodar a criança, recebendo ela com coisas simples, com um desenho, giz de cera. Isso é se antecipar à necessidade do cliente, né? Perfeito. Então, eu posso citar inúmeros exemplos, mas acredito que esse traduz um pouco de uma forma mais simples Sim. do que é realmente essa antecipação e o verdadeiro luxo. Uau, que incrível. E realmente eu falo isso incrível porque a cada dia que passa a gente percebe as pessoas mais desleixadas. Falo pessoas para a gente não entrar em marcas, né? Não vamos entrar em Hum, nomes de negócios, mas as pessoas cada vez mais desleixadas. Ah, não gostou? O problema é seu. Não tô nem aí. Gostou? É isso aqui que eu ofereço. Desculpa falar assim, mas é o que a gente vê como o natural. E você traz essa visão de ter o tato, correto? De ter, exato. de ter o tato de, poxa, aquela pessoa, eu acho que ela está precisando de tal coisa. Antecipar. Poxa, isso aqui tá anotado e é antecipar. Então a necessidade de um cliente, de uma pessoa, Exato. uma situação. Isso realmente poucos conseguem entender. Concorda comigo, Clara? Concordo, até porque muitos estabelecimentos, tanto não somente hoteleiros, pode ser também da gastronomia, eles estão caminhando. Eu entendo que isso é progresso em alguns sentidos, na questão de automatizar os atendimentos. Certo. Isto é bacana, sim, mas depende a geração que nós estamos falando. Ok. Mas a geração mais jovem também vai chegar num momento que vai se dar conta que vai fazer falta o fator humano. Por exemplo, vamos a um restaurante, somos atendidos exclusivamente pelo tablet. Perfeito. Eu não consigo, o tablet não consegue antecipar as minhas necessidades. Então, a gente, logicamente, é super rápido o Sim, atendimento, porque a gente digita ali o que quer, já vai para a ótimo. cozinha e volta logo, bem rápido. Mas o luxo real, ele exige esse contato físico, a gente saber que existe essa conexão da pessoa realmente estar preocupada com aquilo que a gente gostaria, né, Sim, de poder. Ela está analisando a situação e já poder nos auxiliar com isso. Então, existem caminhos que não são antagônicos, ok. mas eles podem se complementar em determinado momento. Porém, eu ainda acredito que o fator humano não substitui, ele não pode ser substituído, perdão, Perfeito. pela automação, porque senão a gente perde aquilo que realmente é mais importante. Desculpa, eu estou rindo porque há uma máxima que eu carrego que é em terra de IAs, quem fala com um ser humano hoje é rei, é luxo falar com um ser humano. E olha como Exatamente. vem de encontro
com o que você está trazendo aqui. Porque realmente, a gente está naquele momento em que os mercados estão escalando, crescendo, expandindo rápido, preciso ter velocidade nas entregas. Legal, ok, cada um com o seu modelo de negócio, não estou dizendo aqui que está errado, mas não é esse o seu negócio. Exato, exato. O meu negócio é o contato humano. É algo que torna a pessoa, faz a pessoa se sentir vista, lembrada, reconhecida, sabe? Porque isso também faz parte do luxo. Quando a gente vai em algum lugar, nós somos recebidos, a pessoa nos chamando pelo nome, Sim. a pessoa chega com malas, daqui a pouco ela vê as malas já nem estão mais perto dela, já foram pro quarto, já estão lá esperando por ela. Isso automação nenhuma faz. Muito Então, bom. são coisas que encantam o ser humano, porque realmente as coisas estão caminhando muito mais para a terra de IA do que para essa parte mais humana, né? Sim. E, Clara, eu gostaria de trazer uma pergunta aqui que eu acredito que muitas mulheres, e com certeza homens, adorariam fazer para você ter essa oportunidade. Então, eu vou me antecipar aqui. Como você concilia toda a sua vida? Vou falar toda, porque mãe, correto? Esposa, você hoje, não entrando aqui em títulos de cargos dentro de uma empresa, mas você é diretora, você está à frente, falando assim num argumento mais comum, mais simples, você está à frente de toda a operação do Colline. Como você concilia tudo isso, Clara? Existe uma questão que muitas pessoas vão achar que existe uma receita mágica, mas é algo que vem muito, muito antes disso. O que eu possuo dentro da minha casa é uma família equilibrada, onde eu tenho um marido que me dá o apoio quando eu estou conectada com as crianças e vice-versa. Essa é a forma com que a gente se conecta, porque que a gente consegue conciliar a vida toda. Porque se não fosse ele, eu jamais conseguiria, em determinados momentos, como, por exemplo, estar aqui nesse momento aqui contigo. E da mesma forma ele, que está viajando bastante, que tem que estar muito presente nessa parte da expansão do hotel. Perfeito. Se eu não desse conta dessa parte da família nesses momentos, ele não teria liberdade de poder fazer isso. Então, a gente tem esse equilíbrio interno dentro da nossa vida pessoal para que a gente consiga, do lado de fora, ter esse equilíbrio e fazer, enfim, essa jogada entre família, esposa e empresário. Ou seja, um combinado, né, dentro de casa, bem alinhado. Tá aí um insight para você que está se perguntando como, né? Como fazer. Então, um combinado bem alinhado, um apoiando ao outro, ninguém é inimigo de ninguém. Não, todos estão correndo no bom sentido, estão trabalhando, estão direcionados para o mesmo ponto, para a mesma linha de chegada, que é o sucesso em família, correto? Exato, porque família é o nosso primeiro lugar em tudo. Uau. Então, seria muito difícil para mim, como mãe, se eu tivesse que terceirizar a educação dos meus filhos, porque muitas mulheres de sucesso, e isto não é uma crítica, muitas mulheres de sucesso, elas precisam alçar mão de alguém, uma terceira e quarta pessoa para auxiliar na criação dos filhos, para que elas deem conta da demanda toda. Porém, eu e meu marido optamos nós temos ajuda sim, mas na medida do possível estamos sempre presentes na vida dos meninos. Legal. Então, a gente consegue ter uma vida equilibrada desta forma, né? Porque a gente conseguiu chegar nessa equação de uma forma saudável. Então, é isso que permite que a gente faça dessa forma. Muito bom. E eu imagino como é fazer parte, por favor, tá? Da equipe, do time. Eu não sei como você chama hoje, tá? Com todo respeito. Como você chama hoje o seu time, a sua equipe dentro do Colline? É a nossa equipe. A equipe mesmo. Então, perfeito. Como é fazer parte? E quando eu digo como é fazer parte, eu fico pensando qual critério a Clara utiliza para escolher uma pessoa que faz parte dessa equipe.
Olha, são critérios muito, como eu posso dizer, eles não são somente critérios curriculares. Ah, Eles perfeito. são critérios de princípios, são critérios de postura. Então, tem muito mais envolvido, porque vocês devem estar percebendo que o Uhum. Colline é uma empresa muito emocional, ela tem vida. O Colline de France, ele não é só um CNPJ, ele tem vida. Então, assim, a gente avalia todas as pessoas que fazem parte da equipe também, como pessoas físicas e não Sim, como CPFs. compreendi. Entende? Então, o que que acontece? Quando nós vamos, trazer pessoas novas para o nosso empreendimento, a gente faz questão de que elas se sintam parte do todo. E elas não só se sintam parte, que elas de fato sejam parte, que elas tenham a autonomia, que elas tenham a segurança de poder transparecer, de poder trazer para nós o ponto de vista delas sem que elas se sintam acuadas ou que elas, para elas não terem realmente medo, para elas saberem que elas serão ouvidas. Então, Compreendi. isso faz com que a nossa equipe flua de uma forma bacana, mas a escolha se dá justamente pelas características que eu te disse anteriormente, Sim, que é a parte física, emocional, intelectual unida, e para que essa pessoa também se insira dentro da cultura do Colline de France, porque nós temos uma cultura própria, e que ela se sinta bem lá podemos falar dentro. um pouquinho? Me Claro, com permite a gente certeza, entrar? com certeza. Porque eu me imagino, né? Vamos lá, eu fico assim pensando, como funciona essa cultura? Porque para chegar, tá? Para quem não sabe, raramente alguém não sabe que Colline de France hoje já foi eleito 2 vezes, né? O melhor hotel do mundo. Mas carregar essa chancela, carregar isso, esse peso de responsabilidade, eu acredito que é algo realmente incrível e não é fácil. Vamos lá. Sem polidez. Pode ser, Clara? Sem polidez agora. Pode, claro. Com certeza é um desafio gigantesco manter-se. Porque chegar ao topo não é tão difícil. Ok, tem todo um caminho, tá? Com Com certeza. certeza. Agora, permanecer. Ser 2 vezes eleito o melhor hotel do mundo. Não falo isso, sabe, com arrogância. Falo com Sim. humildade. Como é manter esse nível de qualidade de entrega de ponta a ponta? Olha, esse sim é o maior desafio que existe dentro do nosso negócio, porque a gente não lida só com a nossa expectativa, a gente lida com a expectativa dos outros em relação a Perfeito. nós. Sim. O que um título desses carrega junto, ele pode ser, em determinado ponto, inclusive perigoso. Porque eu não sei o que a outra pessoa vai gerar de expectativa em relação a mim. Sim. Por exemplo, uma pessoa que foi a Paris, se hospedou no Plaza Athénée, vai Ok. vir para Gramado, ficar no Sim. Colline de France, ela vai dizer: como assim? Né? Como assim eu fiquei no Plaza Athénée e aqui o Colline é o melhor do mundo? Exato. Isso é uma questão que ela é muito, a pessoa precisa viver a experiência, porque daí mais uma vez eu volto àquilo que eu te disse lá no começo, o fator humano é algo que pouco existe no mundo atual. Então, eu diria que nós não somos o melhor hotel do mundo, nós somos o hotel que tem a melhor equipe do mundo, Uou! Isso é porque isso poderoso. isso é o que faz a diferença. Porque eu não Nossa. posso comparar um Plaza Athénée com um Colline de France em Sim. Gramado. Não posso. Eu tenho consciência disso. Eu sei que eles são o ultra luxo que realmente existe. Ok. Sabemos, são outros parâmetros, inclusive. Mas nós nos consideramos ultra luxo no quesito humano. E honestamente, um lugar maravilhoso com péssimas pessoas é um lugar horrível. Exatamente. Agora,
um lugar, ok, mediano, não vou dizer ruim, mediano, com pessoas incríveis, torna aquele lugar, por favor, não estou me referindo ao Colline como mediano, Não, por mas gentileza, não tá? se preocupe. Estou me referindo à questão do fator humano. Ele eleva qualquer negócio, qualquer marca, porque, mais uma vez, a gente entra num ponto muito importante. Ontem falava com uma pessoa aqui no podcast, que é a congruência, que é a conexão entre cada ponto. Desde que começamos a conversar aqui, cada momento, cada palavra que você trouxe aqui remeteu a uma super palavra. Se a gente tivesse um aplicativo aqui para trazer para a gente a super palavra, seria o fator humano. Que incrível isso, Clara. E hoje eu percebo que o Colline de France está expandindo, estou por dentro das notícias, está no mundo todo, está em todos os jornais. Isso é muito legal. E como é esse novo desafio, correto? Porque vocês hoje estão numa fase extraordinária. Graças a Deus, a gente aqui em Gramado se estabeleceu, enfim, a comunidade gramadense e o país inteiro nos abraçaram com muito carinho. E isso permitiu que nós pudéssemos alçar novos voos, né? Então, agora a expansão ela está se dando início na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Sim, perfeito. E assim, esse sim é um grande desafio. Porque o que acontece? Aqui nós temos a Clara, nós temos o Jonas, nós temos o Márcio, temos o Matheus e temos uma equipe gigante maravilhosa. Lá em Miguel Pereira, nós vamos ter que ter uma nova Clara, um novo Jonas, um novo Márcio. Exatamente. Então, esse vai ser o grande desafio, fazer com que pessoas que não viveram o empreendimento desde o início, desde a sua concepção, tanto como negócio, como a alma dele, como para atender as pessoas, Sim. fazer as pessoas conseguirem entender e replicar isso, porque nós estamos nos garantindo de imediato que vai ser um lugar fisicamente incrível. Porém, o fator humano, nós vamos saber um pouquinho mais para frente. Estamos nos preparando para isso, né? A gente fez grandes análises para construir o nosso manual interno de boas práticas. Exatamente, o Brand Book já está há mais tempo já feito também. Mas são coisas, é aquela questão, como dizem os americanos, é by the book. By the book. É isso. Só que eles precisam conhecer, além do by the book, eles precisam vir para cá. Então, é aí que nós vamos descobrir como é que nós vamos fazer. Que incrível. E como você está se sentindo? Claro, o Jonas não pôde estar aqui hoje com a gente nesse episódio. No próximo momento a gente conversa com ele, mas como vocês estão nesse momento? Olha, a ansiedade é uma palavra que representa bem esse momento. Eu imagino. Porque a gente conta com a certeza de que vamos encontrar pessoas nessa altura, digamos, Sim, que tenham essa disponibilidade, essa vontade de realmente integrar uma equipe com esses princípios, valores e propagar a nossa cultura. Mas essas pessoas ainda não são conhecidas, então isso deixa o nosso coração apertado. Entendi. Né? Então, e tem a aflição também de estar construindo um negócio longe, onde a gente não está visitando a nossa obra todos os dias. E junto com o Colline de France, de Miguel Pereira, nós vamos ter o residencial Colline de France. O primeiro residencial. E ele não é um empreendimento multipropriedade. Ele é um empreendimento de residências mesmo. Uau! Exato. Modelo ousado, inovador, diferente, né? Do padrão do mercado, desculpa. Né? Frisando aqui como a gente atua no mercado imobiliário também, produzindo conteúdos, materiais. É padrão a gente ver no mercado um hotel que entrega
num formato de frações, né, imobiliárias, mas não é esse o fato, então, desse empreendimento. Não, esse não. Eles vão ser Uau! residências e o residencial de Miguel Pereira, ele vai ser próximo, realmente não junto, mas assim, quase junto com o Hotel Colline Certo. de France. Ele fica atrás do Hotel Colline de France. E a experiência? E a experiência de quem adquirir um apartamento Sim. no Colline de France, no residencial, no Colline Residence, eles vão poder usufruir de serviços como nosso concierge, a nossa Nossa, parte de lavanderia, a nossa parte de governança. Também vão poder ter acesso ao nosso café da manhã e que jantar, que incrível! são exclusivos para hóspedes, mas que em Miguel Pereira as pessoas que são do residencial vão ter essa regalia em relação ao hotel, além de poder frequentar o nosso spa. Porém, não vai ser necessário que as pessoas que são Sim. proprietárias do residence, que eles utilizem, por exemplo, as piscinas do hotel, as saunas, porque o residence vai ter sua própria Ah, estrutura. perfeito. Então, não vai haver essa mistura de públicos. Por exemplo, o hotel está super lotado. Exclusivo para cada público. Exato, exatamente. Uau, que Cada um vai ter a sua incrível! exclusividade. E olha, ousadíssimo, é realmente monumental, né, a obra, falo com todo respeito. Quando? Quando que vai estar pronto? Qual é a a previsão? Olha, final de 2027 pretendemos estar Logo ali. com o Colline de France pronto e, na sequência, o Residence, porque é uma obra muito Perfeito. maior, Sim, né? sim. E a localização é incrível. Ele fica à beira de um lago. O nome do lago é Lago Javari, é um lago natural muito Olha, grande no centro da cidade de Miguel Pereira. E hoje a cidade de Miguel Pereira é considerada a cidade mais segura do estado do Rio de do Janeiro. Rio de Janeiro. Então, são chancelas muito importantes para que a gente sinta a segurança de empreender em um lugar totalmente novo como Miguel Pereira. Sim, eu percebo que a gente também hoje, na Elevate, está num momento de expansão. A Elevate está indo para Florianópolis, outros estados que logo mais a gente vai estar entrando. E realmente, eu partilho dessa ansiedade, dessa dor, sim, também, que é o quesito fator humano, que é replicar o formato, replicar o jeito, que, vamos lá, não é apertar um botão de uma câmera, né? Falo aqui porque estamos num estúdio de produção de conteúdo, não é simplesmente apertar um botão. Uma experiência não é nem da entrada da pessoa nos estúdios, do cliente nos estúdios, mas seja no WhatsApp, recebendo uma proposta, buscando uma estratégia de conteúdo. Então eu partilho, tá, claro, desse momento, mas que incrível entender mais da sua história, conhecer mais da essência do Colline de France. Mas agora, Clara, quais são as maiores, vamos dizer assim, os maiores desafios pessoais seus? Nós já tocamos um pouquinho nisso antes, mas eu gostaria de entrar, sabe, para aquela pessoa que está pensando em entrar no mundo do empreendedorismo. Aquela mulher que está pensando em empreender. Eu acredito que você se comunique bastante, né, com mulheres. Mulheres se identificam muito com você. O que você poderia dizer para essa pessoa que está pensando em empreender, está com medo, a ansiedade normal da vida, não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, o que vai acontecer? O que você poderia dizer para essa pessoa? Olha, eu tenho uma opinião um pouco polêmica em Olha relação que a isso. legal! O que acontece? Existe um grande movimento que é das mulheres superpoderosas, as Perfeito. superempresárias. Uhum. E eu, analisando a vida de uma forma, me afastando um pouco e analisando a vida tanto de pessoas que eu conheço, Uhum. quanto a minha vida mesmo pessoal, eu percebi que a gente, muitas vezes, nessa busca incessante de sucesso, posicionamento profissional, reconhecimento, como mulheres, como sim, eu posso, a gente acabou perdendo coisas muito importantes, Olha. como a feminilidade,
aquela delicadeza, a sutileza que só uma mulher tem. E o Colline traduz muito bem isso, porque muitas pessoas que lá se hospedam dizem assim: nossa, eu sabia que esse detalhe aqui tinha sido pensado por uma mulher, mas uma mulher que não entrou nessa onda do sim, eu posso, serei a CEO, serei a super Certo. poderosa. Aquela Não, blindagem. exato. Isso, quem pensou nisso é uma mulher que é, antes de tudo, mãe, esposa e a Ana Clara. E depois eu sou a empresária. Porque o meu maior sucesso é aquele que nenhum dinheiro no mundo compra, que é a minha felicidade e a da minha família em primeiro lugar. Porque eu seria uma pessoa extremamente infeliz se eu me desenvolvesse profissionalmente, tendo que abrir mão de momentos preciosos com a minha família. Ou para dizer que eu sou tão forte que daqui a pouco o mundo vai estar batendo com tanta força em mim que por dentro eu tô chorando. Perfeito. Então, a gente não perder a essência feminina e não se deixar dominar pela masculinidade que chegar a determinados locais não é, mas a determinados postos, níveis que exige, porque Sim. o homem naturalmente é mais resistente. Perfeito. Ele tem, quando um homem tem um suporte do amor e o suporte fraternal de uma esposa e de uma família bem Sim. consolidada, ele é mais forte para conseguir ir em frente. Agora, a mulher tem que ter essa força interna do amor para segurar de um lado onde o homem não está. Poxa. Então, esse reconhecimento de no que o homem é melhor e no que a mulher é melhor, eu acho que é o grande segredo para que a gente consiga empreender com saúde. Porque ser somente uma empreendedora de sucesso Sim. não quer dizer ser uma mulher saudável. Olha, aqui está um ponto muito forte, Clara, que sim, é polêmico no melhor dos sentidos possíveis, porque você trouxe a seguinte visão: nem sempre, como você trouxe mesmo, ser uma mulher forte. Uma mulher forte, empreendedora e de sucesso é ser uma mulher saudável. As pessoas estão vendendo, né, a sua saúde, ou trocando a sua saúde, seja ela mental, seja ela física, apenas por um sucesso. Sim, é importantíssimo termos uma vida bem-sucedida, importantíssimo podermos fazer o que quisermos, quando quisermos, mas não em troca do bem mais precioso que é a vida. Exato. E assim, perder. Não sou a favor daquela necessidade que uma geração de mulheres agora está adotando, uma necessidade de provar que pode. Uhum. Eu acredito que isso seja, em determinados momentos, uma insegurança, porque é óbvio que nós, mulheres, podemos tanto quanto os homens. Perfeito, eu concordo. Só que em situações diferentes, tem coisas que os homens não podem fazer que as mulheres podem e vice-versa. E quando a gente começa a misturar isso, a gente acaba perdendo o essencial, que a mulher é a base, é a estrutura e o homem é a força. É a força, ação, atitude, resolver, Isso, né, na garra. não que a mulher não faça. Sim, perfeito. Né? Mas olha que incrível esse ponto de vista, e eu, com todo o respeito, não por você estar aqui em minha frente, eu compartilho dessa mesma visão. É cada um saber, com educação, eu falo isso, o seu lugar, e estar bem com ele. Né? Exato. As pessoas hoje estão numa fase, o mundo está vivendo uma fase de insatisfação absoluta com tudo. O marido não tá bom, a esposa não tá bom, o casamento não está bom, nada tá bom, nada. O trabalho não está bom, o dinheiro que tem não está bom. É uma negatividade, né? Não sei se você acredita, se você carrega isso na sua essência. Por favor, não aqui entrando em religião, nada disso, claro. Tá? Mas o que você carrega, o que a Clara carrega como
conceito firme na sua vida com respeito à energia? Seja energia positiva, negativa. Qual a sua visão sobre isso, Clara? Olha, eu acredito que nós termos fé é algo que faz muita diferença na nossa vida. Porque quando nós não acreditamos que há alguém maior, superior e nos ensinamentos tão preciosos que ele tem na nossa vida, como esse mesmo que eu falei agora em relação às forças do homem e às forças Sim, da mulher, isso são ensinamentos bíblicos. Se a gente perde isso, a gente perde o propósito, a gente perde a direção. Porque daí começam a haver essas misturas que a gente comentou e as pessoas se tornam infelizes. Porque elas não reconhecem, elas não entendem o seu lugar. Porque elas não têm a sua âncora, elas não têm a sua fé. E isso acaba com que realmente a pessoa acaba ficando de alguma forma perdida, né? Ou pode dar certo por um tempo, mas não é algo sólido, porque a gente precisa de uma base maior. muito bom, Clara. E olha, eu gostaria de falar um pouquinho, se você me permite, sobre Gramado, né? Claro, Sobre a nossa cidade maravilhosa. Gramado, sim, já é referência de hospitalidade, já é referência há anos, mas após o Colline, a gente sabe que houve uma muito obrigada. evolução muito grande, né? Eu trago isso com sinceridade nesse ponto. E eu gostaria de entender da mentalidade da Clara, tá? Não críticas aqui, desconstrutivas, negativas, não, mas na sua visão, o que falta ainda num todo de Gramado para subir um degrau, para subir de nível? Olha, eu vou dizer, é difícil responder, porque tudo é uma questão de público. Se nós nos vincularmos à classe C, classe B, classe A, Uhum. são níveis de exigências completamente Sim, diferentes. Então, tudo depende de qual público que nós desejamos atingir. perfeito. Atualmente, Gramado está muito vinculado à classe B e C. Ok. Então, nós temos desafios em relação a isso, porque o volume de pessoas da classe B e C é Sim, muito grande. Então, como temos esse volume grande de pessoas circulantes na cidade, a nossa mobilidade fica bastante comprometida. uhum. Então, Concordo. eu acredito que essa parte de mobilidade pública ela possa evoluir, porque vai beneficiar muito a nossa cidade. Beneficiar não somente as pessoas que moram aqui, mas os nossos Sim, visitantes. E com essa melhora de mobilidade, acaba que daqui a pouco vai começar a atrair todas as classes para nossa cidade. perfeito. E Gramado, ela tá com uma fama que eu tô dizendo, ela tá sendo injustiçada quando pessoas dizem que Gramado é uma cidade para poucos e extremamente caras. Não é. Concordo. Exato. Depende onde cada um vai querer estar, né? Eu vou, por exemplo, querer jantar no restaurante mais renomado da cidade, com o cardápio Uhum. mais refinado, pagando o valor de um restaurante em conta, Uhum. não vai funcionar essa matemática. E as pessoas vêm para cá com a expectativa de que tudo vai ser o mesmo valor. Só que os insumos mudam, a Muda, qualidade dos com restaurantes muda, certeza. mas nós temos restaurantes, nós temos parques, nós temos muitos locais que são para todos os públicos, independente Sim, do valor que a gente tá falando, né? Então, o que acontece? Eu acho que falta para a cidade a gente comunicar isso de uma forma, porque normalmente os locais que são mais vistos,
São os lugares que mais investem em comunicação, que são os lugares de mais alto nível. Sim. Então, as pessoas idealizam esse lugar de mais alto nível e chegam aqui e se decepcionam porque não Sim. podem investir nele. Então, se a gente focar também nessa divulgação de que Gramado é sim para todos, a gente consegue acabar com essa ideia, essa injustiça cometida em relação a Gramado. Mas isso eu estou me referindo muito mais às classes B e C. Sim, perfeito. Quando a gente fala de classe A, é um número extremamente pequeno de pessoas de classe A que vêm para cá. Por quê? Porque nós temos uma questão relacionada à mobilidade, que a gente falou. As pessoas não gostam de ficar paradas no trânsito, elas não gostam muito de tumultos. Então, nós não temos empreendimentos de entretenimento para pessoas de classe A ainda na cidade. Nós não temos o nosso comércio também voltado para a classe A. E nós também temos poucos restaurantes que são que supririam essa necessidade em relação à classe A. Por exemplo, Gramado tem mais de 360 restaurantes e nós ainda não temos um Michelin. Não temos em Gramado um Michelin. Poxa, com essa imensidão, né, de restaurantes bons, alguns renomados, mas eu percebo que essa é uma lacuna que ainda precisa ser preenchida. E você trouxe com uma maestria incrível, tá? Com uma delicadeza incrível esse ponto, que é simples chegar e falar, tá cheio de problema, que é o que você falou, injustiças, né? Dizer que é uma cidade que está cheia de problemas, não sei o quê, é uma injustiça fazer isso. Porque é uma cidade de referência, vamos dizer, nacional e mundial de qualidade de vida, né, de muitos aspectos positivos, hotéis, referências mundiais, mas tem alguns aspectos, sempre vai haver aspectos a melhorar. Você trouxe isso com uma clareza muito legal aqui no Elevate Podcast. E, Clara, para a gente se encaminhar para o final, muito bacana tudo que a gente falou aqui. Agora eu queria trazer um pouquinho mais da essência da Clara, alguns insights que a Clara traz no dia a dia dela, que você carrega dentro de você, algumas frases, não, por favor, a frase pronta, né, normal, pessoal, a frase pronta de podcast, não, aquilo que rege o seu dia a dia, tá? Algumas perguntas rápidas aqui, pode ser? Pode não é ser. nem uma pegadinha, não. Talvez eu tenha que pensar um pouquinho na resposta. Pode, e não precisa responder só com uma palavra, tá? Pode ficar à vontade para trazer um ponto. E eu gostaria de começar pelo seguinte: um detalhe do Colline que te representa. Um detalhe do Colline que me representa. Bom, eu acredito que deve ser muitos. Desculpa, eu trago com todo carinho isso, né? Deve ser muitos se fica assim, nossa, como é que eu falo de um? Assim, eu acredito... Tem pessoas que eu digo, eu me sinto lisonjeada quando as pessoas dizem que elas acreditam que eu sou o rosto do Colline. Olha. Então, talvez seja mais fácil para os outros dizerem isso a meu respeito do que eu mesma falar isso. Perfeito. Mas o que eu acredito que me representa dentro do Colline é a delicadeza. Delicadeza. A delicadeza na conversa, a delicadeza no detalhe estrutural, o tom de voz. Eu acredito que esses sejam pontos que as pessoas vejam e talvez entendam que naquilo elas estão vendo a Clara. Mas, como eu disse, acredito que seja muito mais fácil quem trabalha lá falar isso a meu respeito do que eu mesma. Perfeito, Clara. E uma emoção que você quer que o hóspede leve para casa? É muito, eu vou dizer, é uma coisa muito óbvia. As pessoas vão dizer, nossa, florzinhas, vão sair coraçõezinhos dos olhos. Mas é amor. Por que amor? Porque o empreendimento é uma história de amor. As histórias vividas lá dentro do Colline são de amor.
Amor, eu não estou dizendo somente entre casais, Sim. eu estou dizendo em família, o jeito que os hóspedes também são tratados com amor, para que elas sejam lembradas do valor que isso tem para o crescimento de qualquer ser humano. Para que a gente pense no outro com amor. Isso para Uau, mim é uma coisa que é o meu desejo com todas essas pessoas que têm a sua passagem pelo Colline. que incrível. Tenho certeza que é isso que as pessoas saem dentro de si. Não é diferente, com certeza. Uma frase ou um valor que guia a sua atuação como diretora. Essa eu deveria ter me preparado um pouquinho mais para falar a respeito. Não tem problema, fique tranquila. Olha, Algo que te guia, que te move como diretora à frente de tantos negócios. tem que pensar um pouquinho, tá? Fique tranquila, por favor. Algo que me guia. Bom, é engraçado porque onde eu trabalhava antes eram situações completamente diferentes. Era um Sim. ambiente muito mais industrial, era uma coisa mais fria, mais prática. E lá eu tinha muitas frases que me guiavam. E hoje o que eu Olha, tenho são frases completamente antagônicas. Por exemplo, há pouco eu falei para ti, tem pessoa, o CNPJ sim. não é somente um CNPJ, ele tem uma alma. Eu dizia, CNPJ não tem coração. Hoje, eu digo que o Colline de France, ele sim tem coração. E que nós buscamos com que todas as pessoas que trabalham ou que passem por lá, que a gente deixe uma marca de evolução pessoal em todas essas pessoas, porque nós tratamos todos como nós gostaríamos de ser tratados. Então eu acredito nisso, na evolução pessoal de cada um. Na evolução pessoal de cada um. Eu falo isso com todo respeito e sinceridade. Eu acredito que não há nada mais importante em nossa vida, Clara, do que isso, do que um lugar que nos marca. Que nos marca, melhor ainda, positivamente. Óbvio. Que realmente nos faz crescer, nos faz enxergar o valor da vida, né? O poder poxa, que nós recebemos ao dizer assim, estamos vivos, estamos aqui. Muitos não podem, com todo respeito, falar isso, né? Não podem mais estar no nosso meio por alguma situação, motivo, partiram ou, enfim, uma situação da vida dela tirou, né, o bem mais precioso. E olha a evolução que essas palavras trazem para uma pessoa. Delicadeza, amor, evolução. Estou só pegando aqui e criando toda a linha de congruência, de conexão, sobre toda a comunicação, sobre toda a visão que vocês trazem hoje e que você traz hoje dentro da sua vida, do seu legado, porque isso é um legado. Tudo passa. Amanhã tudo acaba, tudo passa, a gente vai envelhecer, tudo vai passar. Mas todo esse legado está ficando. E os seus filhos, Clara? Justamente isso é muito bonito de ver como... Porque a gente faz questão de trazer eles Sim. e em determinados momentos participarem, né? Eles estão quase que diariamente comigo lá no hotel, eles ficam um pouquinho lá. Então é muito bonitinho ver como eles já se inseriram no meio, já é obrigado, por favor, com licença, tratando todos Olha, pelo nome. Então, isso é algo que se estende além. Eu digo que é uma história que começa no Colline, mas ele invade os lares. Ele não só nosso, mas de todas as pessoas que têm esse contato conosco, que estão trabalhando. Eu tenho certeza que isso vai além. Então, isso para mim é uma grande realização de um sonho, porque a gente vive em um ambiente saudável, onde as pessoas são cordiais e que elas nos tratam tão bem quanto elas gostariam de ser tratadas. Isso para mim
é uma batalha ganha. Uau, se colocar no lugar de outras pessoas, né? E olha que incrível, já passando essa essência para os seus filhos e como contamina. Contamina. Como é bom falar isso, né? Assim como a truculência ou, né, o mau caratismo contamina. Essa essência aqui, a delicadeza, o amor, a evolução e inúmeras outras palavras que talvez seriam infinitas aqui, que fazem parte desse vocabulário, que fazem parte desse legado e não de uma aparência. Uhum. Isso que eu acho mais incrível. Porque conversando aqui com você, conhecendo a sua história, conhecendo a história do Colline, todo esse legado que está ficando para a humanidade, não é uma aparência. A gente está vivendo hoje um mundo muito superficial, muita aparência, onde né, um sorriso aqui na sua frente e por trás, ai meu Deus, aquele desespero, enfim, problemas obviamente todos passam, Com certeza. todos enfrentam, certeza que a Clara também enfrenta. Com certeza, com certeza. A Clara não é sempre plena assim, não. Mas isso é muito incrível de conhecer e ter a oportunidade de mostrar aqui para as pessoas. Clara, muitíssimo obrigado. Obrigado por essa conversa. A Elevate Studios está aqui sempre de portas abertas para você. O Elevate Podcast foi incrível conhecer a sua história. E para finalizar, deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente aqui, por gentileza. Olha, eu acredito que seria maravilhoso se todos vocês pudessem tentar colocar na vida de vocês um pouco mais, se já não colocam, dessa essência de trazer de volta para a família aqueles valores que lá atrás eram muito presentes. Porque esses valores familiares, eles são a base para que a gente consiga construir negócios de sucesso. A vida da gente no mundo dos negócios, ela só é um sucesso quando aqui dentro está tudo bem. Então, eu instigo todo mundo para que possa buscar essa plenitude dentro de casa, porque daí, com certeza, fora dela, vai ser uma consequência. Uau! Incrível! Muito obrigado, Clara. Imagina. Tudo de bom para você. Desejo muito sucesso a você, sua família, ao Colline de France, essa nova expansão. Desafios vão surgir, sem dúvida, mas tenho certeza que todos eles serão superados com a resiliência e com todo o trabalho incrível que vocês têm feito. E, mais uma vez, muito obrigada por todo o prestígio, por estar sempre presente nas nossas vidas, porque é graças a isso que a gente consegue alcançar lugares tão diferentes como o primeiro lugar no TripAdvisor. Uau, muito obrigada. Incrível. E olha, pessoal, aqui na descrição, no YouTube, Spotify, você vai encontrar o link do Hotel Colline, você vai encontrar o Instagram. Posso deixar aqui também o Instagram da Clara? Pode, mas eu vou contar um segredinho. Por favor. Nós não somos online, a gente raramente acessa. Totalmente Uau, low profile. Perfeito. Colline, gente, está lá. Quando você abrir assim o Instagram Colline, você vai ver o rostinho da Clara lá. Com certeza, eu tô lá. E se mandar uma mensagem lá pra Clara, vai chegar pra Clara aqui também. Uau! Então, já sabem, está assistindo esse podcast, vai lá, deixa sua mensagem pra Clara, tá bom? Querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre bem-vinda ao Elevate Podcast. Obrigado, pessoal. Muito obrigada.